Amigos da TV Sol, amigos do Farol Político, muito boa noite. Mais uma vez aqui de volta. O programa de hoje tem o prazer de receber o Antônio Coelho, presidente do Sinatran, e a gente vai falar sobre a questão do trânsito aqui de Patos. Vamos falar de uma questão que hoje é tema, é a paralisação dos agentes de trânsito na cidade de Patos. Então, essas discussões sobre a questão do trânsito de Patos e a reivindicação da categoria agora no nosso Farol Político. Pois bem, no nosso programa hoje a presença do Antônio Coelho, agente de trânsito, presidente do Sinatran, e é uma das pessoas que tem, além de construir esse movimento de mobilização, de representação da categoria em nível local, em nível regional, agora também em nível nacional, já que existe uma associação dos agentes de trânsito do Brasil. Coelho, seja bem-vindo ao nosso Farol Político, boa noite. Boa noite, Isaías, boa noite a todos que fazem a TV Sol. Coelho, vamos começar falando a respeito dessa paralisação de vocês, né? Existe uma cobrança dos agentes de trânsito ao governo municipal. Eu queria que você pudesse pontuar, quais os pontos que vocês estão cobrando da prefeita Francisca Mota, por que essas cobranças que estão sendo feitas aqui para os nossos telespectadores. Nós iniciamos a reivindicação da categoria pedindo um aumento e melhores condições de trabalho, como também trazer algumas melhorias de questões administrativas na STTrans que acabam interferindo na parte operacional do serviço. Mas aí com a informação do índice prudencial que excedeu o limite, que não pode conceder aumento, vantagem, adequação da remuneração, como também agora entrou o período eleitoral, que veda aquilo que é acima da recomposição da perda inflacionária. Então nós estamos no momento pedindo apenas a correção inflacionária e as condições de trabalho, e um projeto de lei também que regulamenta alguns procedimentos que diz a respeito às coletas de dados de acidentes de trânsito em Patos. Pronto, você fala esses três pontos. Primeiro, a questão da correção. Primeiro, segundo, essa outra condição pontuada por você. E uma coisa interessante que chama a atenção é justamente essa terceira e última, essa questão de redução de acidentes. A questão de redução de acidentes, o que seria? Na medida em que os acidentes fossem reduzindo, vocês passariam a incorporar mais valores no salário de vocês, é isso? Olha, nesse projeto envolve a necessidade de regulamentar os procedimentos, a necessidade de se estabelecer uma meta social para a STTrans, para cuidar um pouco da imagem do órgão, e de tabela essa criação de uma premiação para os resultados. Premiação dos resultados, que é o que também estimula e agrada os servidores. É isso? O Código de Trânsito, lá no seu artigo 24, ele estabelece 21 atribuições para o órgão municipal de trânsito. 21 incisos lá, você vê lá que ela se distribui em tudo aquilo que é atribuição do órgão de trânsito. E uma delas, o inciso 4, é a coleta de dados e estudos para a causa dos acidentes de trânsito. Esse estudo é o que vai fazer com que as outras 21 atribuições possam atingir a sua finalidade, que é a preservação da incolumidade das pessoas, que isso é a finalidade do Código de Trânsito e de todos os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito. Mas e aí? Onde é que entra e aonde é que se fundamenta essa condição para que chegue até o agente? Qual a importância do agente nesse papel aí, nessas exigências todas? Eu acho que é muito mais uma questão de metodologia interna do órgão do que propriamente o trabalho do agente em campo. Ou eu estou equivocado nesse pensamento? Olha, o Código de Trânsito ele não define claramente quem é a competência de fazer a coleta, o levantamento dos dados de acidente na rua, se é um órgão estadual ou municipal. Não, se é municipalizado, subentende seria municipal, é isso? Não, mas existe uma pequena distribuição de competência do Estado e municípios ainda. Mesmo municipalizado, existe distribuições de competências estaduais e municipais. Mas cada macaco no seu galho também. Isso, e algumas até concorrentes, são unificadas algumas das atribuições. Então, onde é que entra o agente de trânsito? Quem vai fazer a coleta, quando acontece um acidente envolvendo os veículos, é o fiscal, o agente fiscalizador que vai estar lá, vai constatar, vai fazer o boletim
de ocorrência de trânsito, boate. Então, o que acontece atualmente? Nós fazemos essa coleta, é entregue no órgão, mas ela não tem um resultado. Ela não se concretiza um estudo. Então, e esse estudo voltaria ainda para os agentes de trânsito. Digamos assim, com os estudos se tem uma escala melhor em ponto estratégico, baseado nos locais que cometem acidentes de trânsito. Com os estudos dessas escolas de acidente, se tem uma coordenação de educação que tenha aparência na sociedade, que apareça, que tenha uma eficiência, que realmente vá trazer o foco, que é o aprendizado no trânsito. E, principalmente, um requisito importante é a engenharia e sinalização no trânsito. A sinalização viária de Patos é muito precária, muito precária. Mas aí é que eu não consigo entender, por exemplo, diante das dificuldades. Não há um trabalho de engenharia, obviamente, na questão do trânsito aqui de Patos. A gente não vê o aprofundamento das campanhas, né, partindo seja da ST-Trans, seja do Detran da Paraíba, através da CP-Tran local. A gente não vê essas coisas acontecendo. E como é que você usa esses artifícios, né, como forma de dizer ao servidor, ao agente de trânsito, que vai ser incorporado ao salário dele esses ganhos, caso isso aconteça, né? Essa questão da estrutura. Então, se não há condições de estrutura, como é que vai chegar no bolso do trabalhador? É essa informação que eu não consigo concatenar, né? Esse desencontro da realidade, né, com essa pretensão de se dar vantagem ao servidor em termos de salário. A intenção são 2 pontos. Essa questão de coordenar melhor essas coletas, até chegar ao estudo e voltar para as providências do serviço. Essa questão de ganho é o seguinte: em vários outros lugares, em vários outros municípios existe a meritocracia, que é, no caso, uma gratificação para aquele que tem pontualidade, assiduidade, aquele que preenche os autos de infração corretamente. Nós queremos trazer um modelo diferente. Por quê? Ser pontual, não faltar ao serviço, isso é um dever do servidor. É um dever do servidor. Preencher o auto correto é um dever também. Então, não pode premiar aquele, se criar uma bonificação, um prêmio, para ele fazer o que é dever dele. Não quer dizer que se não existir a premiação, ele não tem aquela obrigação de fazer o serviço dele. Agora, quando nós levamos para a premiação de resultados, aí realmente você está premiando aquilo que depende de desempenho, que são os resultados. Quando se cria uma premiação na redução dos acidentes de trânsito, para os agentes de trânsito, vou dizer um exemplo. Um agente de trânsito, ele constatou a infração de contramão. Ele anota a placa, ele passa por auto infração de trânsito e aquela pessoa vai receber uma multa pelo correio. Se ele tem uma premiação para evitar acidentes, ele vai se preocupar que aquele veículo continue na contramão e aconteça o acidente. Então, o agente de trânsito ele vai ganhar para que ele se desempenhe mesmo naquele real, que é evitar o acidente. Então, se não existe essa premiação, essa preocupação, ele apenas faz o dever dele, notar a placa, e o risco continua na via. Então, ok. Pontuando essas imposições, quer dizer, de certa forma, vocês aceitam, né, que isso aconteça e isso, de certa forma, seria gratificante para vocês, é isso? Isso. A ideia é trazer um padrão único de serviço, nos agentes de trânsito, onde uns são mais assim, focados numa determinada infração, de fiscalizar, e outros não. Com essa medida desse regulamento, todos vão focar e fiscalizar o mesmo tipo de infração. Ok. Mas nessa questão do primeiro ponto, né, que vocês falaram, nessa questão de cobrança ao governo municipal, à prefeita de Patos, Francisca Mota, que seria a equiparação. Quanto é que vocês recebem hoje? Qual seria essa equiparação que vocês estão pedindo ao governo municipal? Bom, nós estamos pedindo a correção inflacionária. O que acontece? A Constituição garante a revisão... É aquele que está no patamar de 9%, mais ou menos? É mais ou menos isso? Hoje, o último índice do IPCA foi 10,67. Ah, então deu mais. Deu 10,67. O ano passado deu 6,41, porque a inflação, quando você vai reivindicar
a correção, você toma como referência o ano anterior. Mas aí pondera, tem uma média no caso, né? Não, olha o seguinte, no geral, essa média, essa referência que vocês estão pedindo, é 10 alguma coisa? Estamos tomando como base o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que é um índice oficial do governo federal. Certo. A gente tem que tomar um parâmetro, uma base, para justificar em que foi a perda do salário. É, né? O né? que faz a referência ao salário mínimo também. Isso, inclusive o salário mínimo, por exemplo, o governo federal fez a correção inflacionária dos 10,67 e concedeu um aumento, aqui para chegar até os 11,57, se não me engano, foi esse o ajuste do mínimo. Então, o salário de vocês hoje sairia de quanto para quanto? Isso significa também em quanto que a ST Trans teria que desembolsar para pagar no geral? Essa conta já foi feita também, não? Bom, foi feito antes, mas de uma forma diferente, porque eles estavam reivindicando um aumento. Naquele momento se estava cogitando suprimir algumas gratificações para que favorecesse esse aumento, mas o quadro mudou. Certo. O quadro mudou. A discussão não é mais aumento, apenas corrigir a perda do poder aquisitivo do salário. Nós estamos tomando como base o IPCA, mas aí cabe à gestora fazer uma proposta para diminuir essa perda salarial. Se ela não é possível ela corrigir no parâmetro do IPCA, ela tem que propor alguma coisa. Porque é um direito constitucional que ela tem que negociar. Direito não se nega, direito se negocia. Mas já mostrou sensibilidade para essa negociação? Ou, diante de intransigência, houve a determinação de vocês paralisar as atividades? Olha, a prefeita ela foi até assim, sarcástica. Né? Ela falou assim, eu não dou R$5. Mas então, o tom foi esse? Então foi, eu não dou R$5. Nós estávamos numa reunião com os servidores do CIFEMP, que são filiados do CIFEMP, Sindicato dos Funcionários Públicos de Patos, e uma delas contou, rapaz, eu ouvi a prefeita dizendo na reunião de negociação... Direcionada a vocês? Não, a nós foi a história dos R$5. Dos R$5. Essa servidora contou que ouviu da prefeita dizer que preferia perder o mandato do que conceder esse aumento. Então, é lamentável esse posicionamento. Mas a história dos R$5 foi direcionada aos agentes trans, e eu estava lá e eu disse, eu não dou R$5. Mas é verdade que houve alguma secretaria que teria dito que ia pedir a ilegalidade da greve de vocês? A secretária de Finanças, a Méricles Medeiros, ela se manifestou na imprensa dizendo que vai buscar a ilegalidade da greve na justiça. Né? É um direito que cabe a cada um buscar. Mas esse pedido partindo da Secretaria de Finanças, não seria a parte jurídica do município que teria que fazer? Não, ela disse que procurar justamente a parte jurídica para fazer esse pedido. Né? Mas eu acho que a medida mais sensata que devia tomar a prefeita era buscar o caminho da negociação. E ainda não foi feito? Porque olha só... Iniciou com sarcasmo. Isso. Digamos que ela consiga declarar ilegal a greve, né? Que isso só vai acontecer se a Constituição for rasgada, no meu entendimento, porque não há necessidade de ser formado em direito para ler o que está escrito na Constituição, que está lá, escrito lá no inciso 10. Até porque também para poder entrar em greve, você como representa uma categoria, e tem muito se debruçado nessa questão jurídica, você entendeu que é um direito de vocês paralisar. E esse direito de vocês tem que ser respeitado, né? Não, com certeza. Antes de deflagrar a greve, foi discutido com juristas, com informações com um e com o outro, porque você nunca deve ouvir a opinião apenas de um. É isso? Então, foi discutido e está lá que é um direito constitucional. Então, o melhor atitude para o prefeito seria negociar. Ok. Olha... Nós estamos conversando com Antônio Coelho, presidente do Sinatran, em pauta hoje a questão da greve dos agentes de trânsito no município de Patos, onde há um prejuízo, na realidade, imensurável com relação a essa paralisação. Nós já temos um problema sério com relação ao trânsito. Imagine os ordenadores do trânsito parando, né? Então, a gente sabe que há uma situação que pode complicar ainda mais a vida do cidadão patuense. Um rápido intervalo, vamos a ele e voltamos já já.
De volta com o nosso Farol Político, hoje recebendo aqui a presença do Antônio Coelho, presidente do Sinatran. E no primeiro bloco nós falamos essa questão de paralisação e eu ainda queria tratar mais essa questão da paralisação de vocês. Ao respeito de 30% do efetivo, né? A questão do trânsito tem que ser respeitada também, essa condição de se ter o funcionamento pelo menos em 30%. Vocês obedeceram isso também, Coelho? Não há uma adesão total da categoria, né? Quer dizer que nem todos aderiram a essa paralisação? Isso, nem todos aderiram, e a categoria de agente de trânsito, no momento, ela assim, é dividida, meio a meio, né? Onde uns são muito próximos à administração, para se ter uma ideia, um quarto... Próximos em que sentido? O agente de trânsito do dia a dia também é próximo da administração? Um quarto do efetivo tem cargo comissionado. Não está nas ruas? Um quarto do efetivo. Alguns vão à rua, mas tem cargo comissionado. Então, é coordenador, é gerente, tem um coordenador da educação, né? Temos 4 agentes de trânsito que estão disponíveis em outras secretarias. Mas o agente da rua, do dia a dia, do trânsito, está passando por essa dificuldade e teve que parar. Isso. Aí, se for falar apenas dos agentes da operação de rua, aí temos mais da metade dos agentes de trânsito que até o momento estão em adesão à greve, né? Para os nossos telespectadores aqui, eu queria que você falasse, a época do concurso público, quantos agentes entraram e quantos agentes tem hoje, Coelho, na ST Trans? Em 2005, que quando iniciou, os agentes trabalhavam contratados... Quando nasceu a ST Trans. Nasceu a ST Trans, eram 45. 45 agentes. Quando foi efetivado o concurso, também 45. Né? Isso em 2007. Para você ter uma ideia, a frota de veículos era em torno de 16 mil, na época que iniciou os 45 agentes de trânsito. Em 2005 nós tínhamos em Patos quantos mil? Uma média de 16 mil veículos. 16 mil. Então, vamos lá, para a matemática. Quantos agentes hoje e qual a frota hoje? Hoje tem 34 agentes de trânsito. Diminuíram 11 aí. Diminuiu 11 aí. A frota está mais de 40 mil, se aproximando de 50 mil. Então, é uma matemática que não dá para entender, porque se nós tínhamos em 2005 45 agentes que entraram, né, através de concurso na criação da ST Trans, nós tínhamos uma frota de 16 mil, hoje nós temos uma frota de mais de 40 mil e nós temos 34 agentes. E não são 34 agentes nas ruas. Há uma, digamos assim, alocação desses agentes em outros setores. E é verdade que existe também agente de trânsito que não está na ST Trans? Sim, temos agentes de trânsito que estão disponíveis em outras secretarias. À disposição, né? Isso. Há informação que alguns que ocuparam cargos em outro órgão estão de licenças sem vencimento, né, que eles não... A lei diz que a prefeita pode dar por 2 anos, renovar por mais 2 anos, mas eu não sei muito dessas questões. Quantos agentes tem na rua hoje? Em torno de 24. Não, na rua, aqueles que estão no dia. No dia, quantos? Porque existe uma escala. 8 agentes. De 8 a no máximo 10. É muita dificuldade para poder trabalhar essa questão da ordenação do trânsito, né? Foi aí onde saiu a reivindicação que o monitoramento de câmera funcione. O monitoramento? De câmera funciona. O trânsito passaria a ser monitorado através de câmeras? Não, a administração divulgou que tinha um sistema de monitoramento de câmeras, mas, na verdade, atualmente não funciona. Com esse número reduzido... Mas me diz uma coisa. Seria esse monitoramento pela ST Trans ou entraria a história de contratação da empresa para fazer monitoramento? Eles chamam de parceria com a iniciativa privada, né? Parece que a Fotoseg, que tem essas câmeras aí, parece que... A empresa local. A informação que eu tenho que deixou de fornecer as imagens. Certo. Parece que deixou de pagar, uma coisa do tipo. Quem passa no centro vê uma câmera apontada para o céu, outra para o chão? Para o chão, né? O chão. E com esse número reduzido, e hoje tem até uma resolução do CONTRAN, que é a resolução 532, que permite a fiscalização por vídeo monitoramento.
por vídeo monitoramento. Isso tem uma vantagem, por quê? A fiscalização dos avanços de semáforo. É inviável você colocar um agente em cada semáforo. Não tem efetivo para isso. Para fiscalizar. Nem que dobrasse o efetivo, e teve efetivo para isso. E difícil também seria provar que ele teria avançado o sinal vermelho. Isso. Não, existe a fé pública do agente. Existe a fé pública. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, diz que a infração ela é comprovada pela autoridade de trânsito, ou seu agente, ou ainda com alguns instrumentos eletrônicos que são regulamentados pelo CONTRAN. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Tem alguma coisa que a gente precisa compreender, mas diante dos fatos fica difícil, né, mensurar essa compreensão. Mas, com relação ao trânsito de Patos, a dificuldade de vocês no dia a dia, 8 agentes de trânsito trabalhando hoje para uma cidade de 100 mil habitantes, população local atestada pelo IBGE, 107 mil habitantes, mas em compensação a gente sabe que existe uma população de muito mais de 130 mil no nosso dia a dia. Para você ordenar trânsito na Zona Sul, onde há um deslocamento e uma distância, para você ordenar trânsito na Zona Oeste da cidade, onde há distância e há problemas, da mesma forma em outros setores, Norte e Leste. Tem que se multiplicar, né? Olha, instalando essas câmeras com qualidade... Mas só no centro ou em todos os setores? Nós defendemos no centro e nas principais vias da cidade, as vias arteriais. Vou citar um exemplo. A Manuel Mota... É a principal do Jatobá. Lima Campos, São Sebastião, Zona Leste. A Pedro Firmino, todo o seu trecho que vai até lá. Leste-Oeste. Até lá no Salgadinho. A Horácio Nóbrega. Região Norte. A Felizardo Leite, a Rua do Prado. Então, e aquela... As ruas de maiores movimentação de fluxo seriam monitoradas por câmeras. Isso, por câmeras. Com a fiscalização móvel, que no caso, motocicletas e automóvel, lembrando que seria melhor que tivesse mais motocicletas, que a fiscalização fica mais ágil do que um automóvel. Né? Inclusive, a nossa reivindicação também que trata da 4ª motocicleta, porque foram leiloadas as motos antigas, as velhas, e a prefeita, depois de negociações com o sindicato, complementou os recursos para comprar 4 motocicletas. Aí uma das motocicletas teve problema burocrático. Ela chegou até a circular na cidade sem placa, foi até motivo de crítica. Então, essa moto voltou para a loja, porque não tinha como resolver o problema lá na nota, e ficou por isso mesmo. Então, ficou 3 motocicletas. Sim, mas houve a compra de 4. De 4, mas devolveu a 4ª. Devolveu para a concessionária. Isso. Mas na compra existem 4. E a moto chegou a ser adesivada? Chegou a ser adesivada, circulou e voltou para a loja adesivada. E voltou adesivada. Não dá para entender essa história, mas que deixa de ser uma história verdadeira, né? Por isso que assim, não deixa de ser verdadeira. Nós fazemos os manifestos assim, nas vias, na rua pública. Às vezes nós chegamos assim, a fazer críticas ao Ministério Público. Né? Ao Ministério Público. Mas pronto, você falou Ministério Público. Essas denúncias são formuladas no Ministério Público? Você, como agente que representa a categoria, você formula essas denúncias no Ministério Público? Tocando um ponto interessante. Nós já fizemos denúncia no Ministério Público de funcionário fantasma. Eu não fui notificado. Funcionário fantasma, em que sentido? Isso. A gente sabe como a coisa acontece, mas aí o caso da ST Trans. Servidores na folha, né, mas não efetivando seu serviço. Na rua. Mas isso tem como provar? Não, eu fiz a denúncia formal. Foi para o Ministério Público. Eu não sei o resultado que deu. Nós fizemos a denúncia de que a remoção, o serviço de remoção dos veículos, em que o Código de Trânsito prevê a remoção, a ST Trans tem um ato vinculado de fazer essa remoção. Protocolamos essa denúncia no Ministério Público. Desse saiu o resultado. O Ministério Público entendendo que não podia obrigar o poder público a adquirir um bem. Mas o Sinatran não estava querendo que o Ministério Público obrigasse a ST Trans a adquirir um bem. Estava querendo que a ST Trans executasse um serviço previsto em lei. Que são as remoções dos veículos estacionados de frente
a garagem. São veículos que estacionados a menos de 5 metros da esquina. Para resumir, só há uma infração de estacionamento que não cabe a remoção, que é estacionar contra a mão de direção. As demais, todas elas, cabe a remoção. E nós estamos enxugando gelo. Lava-se o álcool. Como é a contramão de direção? Contramão de direção, no sentido da via a norte, e você estaciona o veículo para o sentido sul, né? Mas aí o veículo está parado, a forma de estar parado ou não? Porque você, para estacionar na contramão de direção, você buscar se vai punir as pessoas responsáveis ou não, tem que ser a justiça, o Ministério Público, essas coisas, né? Então, nós não temos mais informações que há funcionário fantasma na ST-Trans por parte do quadro efetivo. Então, para nós, não há mais interesse nesse sentido, né? Se há necessidade de punir alguém, cabe não mais ao nosso interesse. O caso do servidor fantasma seria o caso de ex-agentes que teriam deixado a ST-Trans e ainda constava na folha de pagamento? Porque houve um caso desse, né? Foi denunciado, chegou a ser denunciado. Né? Isso. Gente que deixou a ST-Trans, que foi para a polícia, se eu não me engano, mas ainda constava lá. Eu estou citando esse exemplo, que se perguntou, né? Se já protocolamos denúncias. Essa foi uma das denúncias. Mas foi um caso que repercutiu bastante. Repercutiu, e nós não soubemos qual foi o resultado. Ninguém conhece o resultado daquilo? Não, pelo menos eu não fui comunicado, né? Não fui citado. Fica na parte administrativa da ST-Trans. Eu fui denunciante, mas não fui comunicado. A parte dos reboques, eu vi assim, aliás, eu não concordei com o entendimento do Ministério Público, não entendi. Não deu para assimilar a definição dele? Nós estávamos querendo obrigar a ST-Trans a adquirir aquele veículo, o guincho. Até porque a lei permite que ele possa fazer contrato com empresas que fazem remoção. A lei permite. Então, para nós, o que interessa é que haja condição, e se trata de condição de trabalho, de sanar a irregularidade. Quando alguém liga para a ST-Trans e solicita os serviços do agente, ele quer que o agente busque uma solução para o problema. Que não vá lá só punir aquela pessoa, a outra pessoa. Que vá solucionar o problema dele. Digamos, você tem intermediar lá para poder resolver. Você tem um veículo que está na garagem. Você quer dar uma entrevista aqui, né? Quer trabalhar na TV só. E esse programa vai ser ao vivo. E aí o seu carro está na garagem, aí você liga para a ST-Trans. Liga para 3422-1019. Aí a ST-Trans vai lá. Chega lá e vai explicar, eu vou lavar o álcool, mas não vou resolver o seu problema. O cara está na porta da minha garagem, eu não posso tirar meu carro para vir para trabalhar, porque também não tem um reboque. Não tem um reboque. E a lei determina a remoção para garantir o seu direito. Mas nesses 10 anos da ST-Trans, 10 anos, inclusive o mesmo partido que administra, né, esse governo, não disponibilizou esse serviço. Eu estou falando serviço. Não interessa se vai ser... Então poderia contratar a empresa, já que se fala muito em terceirização dos serviços dentro da ST-Trans. Então contrataria uma empresa de reboque, contrataria a empresa do monitoramento de câmeras. O que a população, na realidade, quer é um serviço que funcione, né, que opere. Agora, fica, de certa forma, a compreensão de que há uma certa ingerência na ST-Trans. Eu, às vezes, fico sem entender. Não sei se é porque eles acham que gera uma insatisfação popular, né? Porque, como nós não temos uma educação de trânsito nas escolas, então há muita incompreensão com relação às leis de trânsito. Mas aí um órgão que foi feito para disciplinar o trânsito, sem disciplinar do jeito que é para ser, fica também difícil da população assimilar isso. Coelho, nós temos aqui um rápido recado, vamos a ele, é um intervalo rápido aqui no nosso Farol Político, é 1 minutinho, e eu volto já no terceiro e último bloco do programa. E eu quero saber também
né, de outras histórias da ST Trans. Eu quero saber, né, o que é que a gente pode esperar do órgão nos próximos dias. Um minutinho, voltamos já. Voltando aqui com o nosso Farol Político, nosso entrevistado de hoje, o Antônio Coelho, presidente do Sinatran. Nós já falamos de greve da categoria, já falamos de problemas no órgão que coordena e gerencia o trânsito municipal, que é a ST Trans. Já teve até história de funcionário fantasma, né, e a gente sabe de problemas que acontecem diariamente, mas que de certa forma não encontram soluções porque não há a providência tomada, né, por parte de quem comanda o órgão aqui no município. Eu ainda queria tocar nessa questão de problemas na ST Trans, Coelho. Por exemplo, você falava do problema anteriormente no bloco, a questão da ausência de um reboque, né, que faz com que muitos problemas continuem, estacionamento irregular na cidade de Patos. A gente sabe também de problemas que acontecem nos bairros, as pessoas reclamam. Por que a ST Trans só está no centro e não está nos bairros? E aí vai ter que entender que é a questão do contingente, né, e a questão de estrutura do órgão. A necessidade de se ter esse monitoramento de câmeras seria talvez interessante, né, se isso realmente acontecesse, fosse implantado na cidade de Patos. Mas eu queria saber de você, com relação aos funcionários que estão, digamos assim, afinados, sintonizados com o governo municipal, ocupando cargos de confiança. Se esse quadro está diminuto, essas pessoas saindo um pouco da burocracia e vindo para as ruas, afetaria o funcionamento do órgão, na sua compreensão? Não, eu entendo que não. Porque, assim, atualmente, para ser sempre bem sincero, os colegas devem compreender, a parte da iniciativa da ST Trans está muito ineficiente. Então, está muito ineficiente, é preciso rediscutir essa forma de administrar a ST Trans. Por isso que nós... Ela poderia, por exemplo, ter a parte de gerenciamento de outras pessoas dentro do órgão e os agentes, por agentes, estarem nas ruas. Poderia ser assim. Existem algumas funções de cargo comissionado que tem que ser um agente de trânsito. Vou dar um exemplo. Eu entendo que o coordenador tem que ser um agente de trânsito. Porque tá certo. Para ele coordenar os agentes de trânsito, ele tem que conhecer o trabalho dos agentes de trânsito. Temos as funções designadas como, por exemplo, o supervisor, aqui na VTR, que é a viatura de fiscalização de trânsito. Esse tem que ser um agente. Agora, muitos outros cargos lá dentro poderia ser ocupado por outras pessoas, naturalmente. Quando o Marcos Eduardo assumiu a ST Trans, eu percebi que, de certa forma, havia uma certa satisfação sua, que era uma pessoa que passou, digamos assim, a escutar, né, os problemas de vocês. De certa forma, foi um dos administradores da ST Trans que você criou, assim, uma certa sintonia. Mas parece que essa sintonia ela foi perdida, parece que quebrou esse vínculo, né, de diálogo. É verdade isso ou a gente passa a perceber que os problemas surgiram assim tão rapidamente e ainda não deu tempo de quebrar esse vínculo? Olha, assim, logo como o Marcos Eduardo iniciou a gestão, ele sempre ouviu a categoria, até hoje não perseguiu ninguém, não fez nenhuma represália. Mas aí é o seguinte, o que foi que desgastou o Marcos Eduardo na ST Trans? Ele é muito assim, ele escuta você, não, vou fazer, e esse vou fazer, vai passando tempo e não acontece. Transformando a promessa política que está dentro da ST Trans. Eu lembro que uma das primeiras entrevistas que eu fiz nos programas de rádio, logo quando o Marcos Eduardo começou a administrar a ST Trans, foi a sinalização do Jatobá. Você falou, porque ele fiscaliza mais o centro e não os bairros. Como o agente trans ele fiscaliza circulação, parada e estacionamento, muitas das infrações nessa natureza depende de sinalização. Então, fiscalizar a contramão no Jatobá. Aí eu pergunto, que contramão? Não tem sinalização vertical na maioria dos cruzamentos. A sinalização horizontal não existe. Então, lá é sentido, a monomórdia é sentido único para Teixeira, vamos dizer assim, por costume. Porque não existe uma sinalização lá
regulando isso mais não. E quando nós vamos lá fiscalizar, as pessoas não vão entender que não tem a sinalização. O agente não vai autuar. Nós temos que atuar baseado na sinalização. Se ela não existe, então Se ela não existe, porquê. então é uma situação bastante complicada para a fiscalização quando não existe a sinalização. Se você fosse o superintendente da ST Trans, quais os primeiros pontos, 3 primeiros pontos que você poderia, digamos assim, resolver, acertar, né, para poder dar uma guinada nessa questão da administração? Os agentes não sairiam ao serviço sem aquela instrução coletiva. Hoje inicia o serviço, é cada um por si. Cada um por si. Então essa organização básica de operação na rua não existe ainda, em termos não existe um trabalho de concordância. Coletivo, não existe um trabalho coletivo na ST Trans. Então aí você tem muito assim, o agente fulano é besta, o agente cicrano é chato, mas Beltrano é bacana, é beleza. Mas nós somos fiscais da lei, nossos atos são vinculados. Então tem que ser um trabalho coletivo. Então essa é a primeira coisa que eu faria se eu fosse superintendente, ou se o superintendente me ouvisse. E você tentaria ver isso aí. Segundo ponto, eu perguntei 3. Segundo ponto, a transparência com as finanças da ST Trans. É preciso informar a sociedade o que traz de benefício para ela a Zona Azul. Às vezes uma pessoa paga R$1,25 e fica chateada porque ela não sabe em que aquilo vai ser investido. Então é preciso, aliás, seria preciso que a ST Trans divulgasse os valores que arrecada da Zona Azul. Precisaria ser mais transparente. Ela gera emprego, que são os agentes operadores da Zona Azul, e além de gerar emprego, o excedente é investido naquilo e tanto mais. Então, aí você já começa a facilitar o sistema da Zona Azul. Outra coisa também... O terceiro ponto. Seria dar uma cobrada a mais nos coordenadores, nos supervisores, no sentido de que eles trabalhem muito em harmonia uns com os outros. Além de ter aquela reunião diária com todo o quadro do dia, também os coordenadores e supervisores trabalhar em planejamento. Quando alguém diz que a ST Trans é uma fábrica de multas, você concorda com isso? Olha, não é uma fábrica, uma indústria de multa, porque o objetivo dela não é a multa. Mas, levando essa analogia de uma indústria de multa, se ela existir, os operadores dessa indústria são os próprios infratores. Os infratores. Quando as pessoas contestam as multas, estão multando demais, elas não falam, eu não fiz nada, não existiu a infração, estão multando à toa. Elas não falam assim. Elas apenas dizem assim, não houve tolerância, não houve bom senso. Mas o bom senso é a lei ser cumprida. Mas aí existe, é claro, está certo, talvez os excessos. Né? Tá certo. A tolerância não seria uma boa coisa para a gente disciplinar e mudar o trânsito e deixar o trânsito como deveria realmente ser. Mas há alguns casos em que as pessoas externam, né, porque foram multados, e aí a gente vê que talvez alguma coisa errada aconteceu por parte do agente. Tomemos, por exemplo, nós tomamos conhecimento essa semana que um comerciário aqui de Patos, ao estacionar o seu veículo, né, numa faixa de Zona Azul, numa área de Zona Azul, por 5 minutos, ligou lá o pisca-alerta do carro e ao retornar, houve uma imposição da agente na cobrança. Quer dizer, sabe-se que tem uma tolerância de 10 minutos. O pisca-alerta do veículo fica ligado. E o agente, o agente operacional da Zona Azul, ele sabe a hora que a pessoa chega e sabe que ele tem direito a 10 minutos. Passando disso, aí ele já coloca, né, aí o horário de cobrança. E parece que ficou a palavra do motorista, do condutor, contra o do agente operacional da Zona Azul. Que vocês, inclusive, criam um embate nessa questão de ser chamado de azulzinho. Porque, na realidade, os azulzinhos são vocês, né? Assim, nós somos agentes de trânsito, né? Nós não gostamos que façam essa referência. Porque tem cidades que dizem os amarelinhos, os marronzinhos, os azulzinhos. Mas, de toda forma, os azulzinhos surgiu para os agentes fiscalizadores. Então, concluindo a história...
houve um impasse entre a menina da Zona Azul e houve um impasse entre o rapaz do veículo. Quando ele pensou que estava resolvido, chegou uma multa de R$70, né, em sua residência por conta desse problema. Então, alguma coisa errada aconteceu. E antes de começar o programa aqui, você observava esse fato, né, e dizia que alguma coisa equivocada teria realmente acontecido. É preciso ter a presença do agente de trânsito para poder fazer essa multa? O manual de fiscalização do CONTRAN, tem força de lei federal, diz que a infração, para ser lavada pelo fiscal, ele tem que constatar, ele tem que ver. Quando ele assina o auto de infração, ele assina que testemunhou o ocorrido. Então, se não havia um agente competente para lavar o auto, essa atuação ela foi inválida, ela foi... Seria ilegal. Ilegal. Então, é passível de uma contestação muito rápida, né? Porque teria que ter realmente a questão do agente. Então, esse seria um dos casos. A gente sabe que existem outros casos que acontecem, em que as pessoas se revoltam, criticam o trabalho de quem opera no trânsito, porque se daria de maneira excessiva. E, às vezes, existe também, nos períodos eleitorais, certo fechamento de olho para não ter complicação para os políticos, e em determinado momento de crise há uma busca, né, pelo faturamento na ST-Trans. Isso é verdade? Olha, nós denunciamos isso na imprensa, que hoje o foco da administração é arrecadar. Que é arrecadar de qualquer jeito, pegou o erro, faz a multa. Não. É o seguinte, não é a questão da multa, existindo a infração, é um dever fazer. Até porque não pode sair assim, olha, nós hoje vamos multar muito. Não. Tem que existir as infrações. Pegou os erros ali serão penalizados. Eu não falo que, assim, que o foco desse trânsito é a arrecadação, ela está focada na Zona Azul, ela está focada na cobrança dos alvarás, entendeu? Ela não está voltada realmente naquilo que é a sua finalidade, que é a segurança do trânsito. É a segurança do trânsito. Então, a ST-Trans, ela faz os levantamentos de acidentes sem vítima há mais de um ano. E aí ela não anunciou, ela não tornou público nenhum dado desse levantamento. Então, é como se assim, ela não estivesse preocupada com os acidentes. Foi dito aí pela alguém na imprensa que pouco mais de 50 acidentes aconteceram na Semana Santa. E esses acidentes foram de quê? Então, e quais são as medidas que serão adotadas pelo município para evitar esses acidentes? Não existe. Então, é por isso que nós denunciamos que hoje a ST-Trans está voltada apenas para a arrecadação e não para a sua real finalidade, que é a segurança no trânsito. Às vezes tem hora que eu chego a pensar que para mudar esse comportamento de motorista, de motociclista, do pedestre no geral, porque todos que estão no trânsito, é preciso dar a responsabilidade, né, da penalidade mesmo, né? A partir do momento em que você erra, você teria que ser penalizado, porque doendo no bolso, você passa a mudar o seu comportamento, né? Então, isso é passível da avaliação da nossa cultura. Mas nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, e eu queria saber se, voltando ao primeiro bloco, na questão da greve de vocês, se há pelo menos nesse horizonte, a curto prazo, entendimento com a prefeita de Patos para pôr um fim a essa greve, ou você acha que essa greve vai perdurar mais tempo? Bom, atualmente a prefeita, em vez de se demonstrar interessada em negociar com a categoria, de buscar uma solução que tente favorecer as partes, ela está ameaçando tornar a greve ilegal. Estão ameaçando. Eu acho que é um caminho equivocado da prefeita, né? E espero que ela reveja isso aí, né? Porque eu acho que o diálogo um diálogo é a menor escolha que pode fazer para um gestor. Ok. Coelho, obrigado pela presença aqui no nosso Farol Político. Foi bom conversar com você, viu? Gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Mais uma vez agradecer por nos assistir mais uma vez, o convite para o próximo programa. E continue sempre, né, vendo a programação da nossa TV Sol. Cada dia mais, né, tem incrementado a programação, cada vez mais tem chegado a novos lugares e vem novidades com certeza. Um grande abraço, boa noite e até o próximo programa. Até lá.